Muito bem, boa tarde. Estamos retomando o nosso podcast dessa semana, nesta terça-feira. E agradecendo a todos que nos assistem aí pelo YouTube. Você que nos ouve aí pela Nova Era FM. Galera da Nova Era, obrigado. Luzivan Alves, nosso parceiro. E a nossa diretora Tásla. Todo dia, terça, quarta e quinta, nós estamos 5 horas ao vivo. Semana passada tivemos aí uns problemas, nossos entrevistados tiveram problemas de saúde, mas hoje estamos de volta, né? Daqui a pouco nós vamos falar de Feijó, meu irmão, nosso vizinho aí, os nossos companheiros feijoenses que estão nos assistindo, né, e os tarauacaenses também. Vamos falar de política hoje lá do município de Feijó. Vamos falar também da vida de Feijó, né, da cultura. Né? Hoje o meu entrevistado vai ser o nosso pré-candidato a prefeito, Pelé Campos, cara, um dos ícones da política feijoense, um jovem aí, né, que já foi vereador, já foi vice-prefeito e agora, né, é um pré-candidato. O pré-candidato é aquele que pleiteia uma candidatura. E ele vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Antes, eu quero dizer que nós vamos estar na quarta-feira com o cantor Daniel de Feijó. Feijó está comandando essa semana, né? E na quinta-feira, provavelmente, o Vanilson, um músico tarauacaense, que agora também é empresário, e que, por coincidência, também reside agora em Feijó. Agradecer a Topcar, ao Temir Serviço Contábil, Credicab, Sicredi, a Sub Topcar, consultório da doutora Raquel. Aliás, a doutora Raquel, né, fez aniversário aí essa semana, parabéns para ela. Droga Luz, LM Bike, Mike Taxista, Mercadinho do Santo, Drogaria Pague Pouco, Rei da Capinha, Ronce Material de Construção, Sena Promotora, consultório do Dr. Genilson, lá em Rio Branco agora, né? Vitória Elétrica, Clínica São Bernardo e Sinterra, são os parceiros da Nova Era FM. Sem essa galera, a Nova Era FM não ia pro ar. Tá bom para vocês? Daqui a pouquinho eu falo dos parceiros aqui do podcast. Vamos trocar uma ideia bem bacana hoje com o meu amigo Pelé Campos, que veio de Feijó para conversar com a gente, né? Pelé, cara, e aí, como é que tu tá, meu irmão? Boa tarde. Boa tarde, Cioli. Boa tarde a nossa querida Tarauacá, Feijó e região e a todas as pessoas que acompanham aí o seu podcast. Satisfação muito grande estar aqui para a gente bater um papo. Pelé, cara, primeiro, de onde veio originou esse... Eu nunca soube que tu batia uma bola. Tu é Pelé, o Pelé da política lá? Por que o nome de Pelé, meu irmão? Também, Pelé da política, mas o apelido ele veio da minha avó. Eu moreninho, mas já fanático por futebol, por bola. Eu chegava da escola e já corria para a quadra e só voltava anoitecendo. E a minha avó falou, ainda mais esse Pelé aqui. Aí ficou. Foi só a conta isso aí. Pronto, ficou o Pelé e juntou também com o futebol, né? Com todo respeito aqui, mas eu jogava a bola bem. E me afastei das quadras justamente por questão de saúde. Eu peguei asma muito forte na época. Não aguentava mais correr. E aí não aguentava mais correr e abandonei. Falando da tua vovó, meu irmão, conte um pouquinho da tua origem, da tua família, para as pessoas conhecerem melhor, principalmente, né, essas novas gerações, né? Vê aí, tu já trabalhando, atuando, mas às vezes não saca nem tua história. Conta um pouquinho aí, quem é o Pelé, de que família originou-se o Pelé, de onde tu veio, Pelé? Pois trazendo um pouquinho mais para perto, digamos assim, meu avô era muito conhecido, Pedro Rodrigues. Era um homem bastante influente lá em Feijó e é a nossa raiz, basicamente, né, do Pedro Rodrigues. É mais recente, ele já faleceu. E, por outro lado, vem também a questão da história do meu pai, né? Meu pai é uma história muito... Valmir Campos morou em Tarauacá, inclusive, muitos anos. O meu pai foi gerente de farmácia aqui do tempo do Erasmo, não sei se muita gente aqui lembra. E, claro, meu pai também faleceu, vai fazer 10 anos, mas deixou muitos amigos também em Tarauacá. Então, a minha raiz é essa. Meu avô, Pedro Rodrigues, foi político, foi pecuarista, foi uma pessoa bastante conceituada lá em Feijó. E o papai também, meu pai, né, Valmir Campos, com sua história, com toda a sua trajetória, um homem bastante conhecido, era um contador de causo profissional. Quem teve a oportunidade de conversar com meu pai, a barriga doía de tanta risada. Ele era basicamente um profissional. É um desses que o meu pai, se ele morasse fora, ele teria sido aquele
que faz a apresentação no palco sozinho, como é que chama? Stand-up, seria um profissional do stand-up. Seria um profissional. Ele tinha 1000 histórias na cabeça e muito engraçado. A pessoa que via ele contar a história morria de rir. Peraí, a tua infância? Pois é, a minha infância basicamente em Feijó, né? Mas muito cedo também fui embora para estudar. Puxa mais para permitir esse microfone. Muito cedo fui embora. Com 13 anos de idade pedi para o meu pai para eu ir estudar e ele, meio doido, deixou. E aí eu fui em primeiro momento para Cruzeiro do Sul, que era a época, aquela fama daquele colégio interno lá. E eu passei 1 ano e meio, já retornei e fui para Rio Branco, né? E aí, mas minha infância basicamente ela foi ali em Feijó mesmo, uma infância muito boa, muito alegre, tem uma base familiar excelente, não tenho o que dizer, minha mãe, meu pai, minha família em geral, os tios, né? Minha família também é toda política, basta lembrar que hoje o prefeito é meu primo legítimo, o prefeito de Feijó é um primo legítimo, mas não vem dele, vem de muito longe. Esse meu avô que eu falei, o Pedro Rodrigues, já era político em Feijó, foi vereador, foi vice-prefeito, e aí, daí foi, chegou um momento que eu morava em Rio Branco, e eu já estava com o vírus da política no sangue. E aí liguei um dia para o meu pai, que também gostava muito de política, e falei que queria ingressar na política. E ele disse que podia ingressar, que também era o sonho dele. E aí, muito jovem, com 22 anos, ingressei, ganhei para vereador e estou até hoje, com vitórias e derrotas. Fala dessa parte aí, quando você quer tomar água. Olha, quero mandar um abraço aí, meu caro Igor Costa, para o pessoal do Alto Posto Figueiredo. Meu amigo John e sua turma aí, gente do céu, combustível, né? Começou aí a dar os primeiros sinais de que pode dar uma estabilizada aí no preço, né? Até uma quedinha aí, que bom. Vai comprar lá no John. E o gás também, 999-77-3033, ele manda deixar na tua casa o gás aí, o cara ainda instala no teu fogão aí, tá bom, meu irmão? Diga aí. Clínica São Bernardo, a clínica do Dr. Rodrigo Damasceno, tem em Tarauacá e tem em Feijó. Em Tarauacá, 999245656. Em Feijó, 999-26-98-46. O Rodrigo é um dos melhores médicos na área da ginecologia, né? Faz todo o acompanhamento aí das grávidas, do pré-natal, né? Tem equipamentos moderníssimos para saber o sexo do bebê e acompanhar todo, né? A minha Alzira acompanhamos todos lá, né? Todo o desenvolvimento dela lá com as consultas lá com o Rodrigo, coisa excelente, né? Fora os profissionais que ele traz e fora o laboratório que ele tem, que é o LABEM, que faz aí todos os exames. Quero agradecer a todo mundo do consultório da doutora Raquel. Doutora Raquel, boa tarde para a senhora aí, né? E o doutor Cacá Rocha, consultório fica em João Ribeiro. Agenda aí, tua ida lá. 99207-3500, 99234-6634. Agenda aí, vai tratar teus dentes, rapaz. Olha, domingo eu levei, né, a minha esposa, a minha filha, que são mães, para almoçar no Elisa Gastrobar. Eu me enrolo para dizer esse nome. Imagina que o vereador de Sena Madureira. Elisa Gastrobar. Novo ambiente, né? Novo e confortável ambiente para sua família. Lá é muito bacana, velho. Lá atrás tem um espaço para tu fazer aí teu agendamento, teu aniversário, comemorar lá. E a comida é boa, é café da manhã, almoço e janta. Liga aí para a Benoci, já agenda aí. 999584365, tá bom, velho? O Pelé, quando tu tiver um tempo, tu vem aí, né? A se alimentar lá na Benoci. Clínica Tavares, médicos especialistas aqui também para vocês, 992526331, pequenos procedimentos, exames, né? E consultas com médicos renomados aqui, nossos melhores clínicos gerais estão lá. E eles trazem também especialistas. O laboratório LabClinic faz todos os exames que tu precisa, né? Inclusive os exames mais apurados aí, que os especializados, preventivo do colo do útero, exame de próstata, paternidade, toxicológico e outros desse ramo aí. E médico tem lá, tem tudo lá, velho. Se tu tiver o cartão do SUS, 15% de desconto. Um abraço para o meu amigo Dave e toda a sua família e todos os seus funcionários. 999339834. Só gente boa. E Denet, internet rápida com o meu amigo Belmar. 99221-2551. Chama ele aí. E a Vitória Elétrica com muita promoção. Além disso, financia aí, né, o seu veículo, a sua moto. E você compra pagar parcelado aí na Vitória Elétrica. Um abraço para todos de lá
Semana que vem vamos trazer o representante da Vitória Elétrica para a gente conversar aqui. Pelé, passou tua infância toda em Feijó, teve que também estudou nos colégios das freiras lá em Cruzeiro, foi? Dos padres, né? Dos padres, né? Passei 1 ano e meio. Tu podia hoje ser um padre, né? Na verdade. Um marista, uma coisa assim. Isso. Mas na verdade nunca passou pela cabeça. O que estava muito em evidência na época era o ensinamento, que era muito bom, né? Educação de qualidade. Muito bom, de qualidade. E além do ensinamento, era também a questão de toda uma formação, né? De toda umas regras e tudo. E isso me deu uma base que eu carrego até hoje comigo. Foi muito bom. Tá bom, Pelé. Tarouca é conhecido como uma cidade muito movimentada do ponto de vista da eleição, da política, né? Da política de forma o ano inteiro, toda hora a gente encontra gente nas esquinas debatendo e o sujeito vota no prefeito ou na prefeita hoje e amanhã ele já está protestando, pedindo as melhorias, assim, esse movimento é muito grande. E aqui é muito apaixonante as eleições, principalmente quando é eleição local aqui, né? A gente vê assim um povo muito envolvido, as grandes passeatas, né? Esse brilho que a eleição traz para o povo, né, é muito rico, né? E como é que foi o teu ingresso aí na política? Tu que falou, aos 20 e poucos anos tu já foi vereador, como foi que tu disse assim, disse que a tua família é originária da política, né? Eu estava estudando em Feijó, quando eu fazia um curso de pós-graduação, e o seu Valmir, né, Valmir Campos, sim, era um da disputa lá, né, da eleição. Como é que tu chegou aí e disse, eu vou entrar na política, pai? Pois é que nem eu falei, basicamente você acompanhar toda a sua família, né? Você vai crescendo, 10, 12, 15, 16, 18 anos, toda a sua formação. E você vendo a sua família envolvida, logicamente que há um passo natural, né? muito grande para que você também passe a gostar da política. E eu passei a gostar da política mesmo, deixei de certa forma muitas coisas particulares, pessoais, de negócio, de tudo, em decorrência para me dedicar à política, mas é isso, é a formação da gente, é a minha família mesmo, e eu fui crescendo nesse meio e não tive como não gostar. Eu costumo dizer até o seguinte, que mesmo se eu não tivesse talvez nascido num ambiente do qual gostava de política, talvez eu gostasse, porque é uma coisa que eu admiro, que eu gosto. A política é através dela que se resolve tudo no mundo, e eu provavelmente teria ingressado na política assim mesmo. Porque essa é uma compreensão importante da pessoa que está na política, porque é um instrumento de transformação, de mudança, de definição se a pessoa se o município vai estar bem ou mal, é a política que define, né, Pelé? Sim. Agora, aproveitando aí esse gancho de política, as pessoas têm que ter a compreensão, Acioli, eu acho muito isso. Às vezes o eleitor, quando termina a eleição, aí se desgosta com o prefeito, ou seja lá quem for, um vereador, e diz, eu me decepcionei, me enganei. Eu acho que muitas das vezes não é isso. É fácil você observar dentro da sociedade, dentro das candidaturas, pessoas que eu acho que tem uma certa qualificação para desempenhar aquele trabalho. Porque as pessoas têm que entender que a política mudou. Você ser um prefeito hoje, ora, você imagina, antigamente o prefeito botava o dinheiro dentro do saco aí e fazia pagamento não sei de que forma. Viajava com o talão de frente da prefeitura. Hoje a burocracia é muito grande. Então se você não tivesse modernizado, se você não tivesse preparado para quando você sentar numa cadeira, por exemplo, de prefeito, você dá conta daquilo ali, você perde 1 ano, perde 2, perde 3, tentando aprender a ser prefeito sentado na cadeira. Então, esse é o grande problema hoje. Então, ser prefeito hoje, o eleitor ele tem que entender que é igual a qualquer outra profissão. Para ser prefeito tem que ter o preparo. Aí tu entrou na política, virou logo vereador. Foi. Agora aí vem a formação de casa do meu pai. Eu com 22 anos, a minha família com digamos assim, uma certa condição política e acho que financeira, o meu pai poderia ali com 22, 23 anos me lançar para prefeito. Embora perdesse, mas ele poderia. Mas ele chega com a sua sabedoria e disse, não, a sua idade não permite, você vai aprender primeiro, você vai adquirir experiência
Porque um dia, meu filho, você pode ser um prefeito, e você não pode ser um prefeito qualquer, não. Você tem que ser um prefeito bom. Entendi. E para você ser um prefeito bom, você tem que ter conhecimento e experiência dentro da área. E eu obedeci, né? Fui candidato a vereador, e justamente foi com meu pai. Não sei se eu vou conseguir ser prefeito um dia, mas que a população de Feijó, especialmente, sabe que tem uma pessoa experiente e qualificada para ser prefeito. Não com conversa e tal, é porque as pessoas me acompanham em política e sabem que eu realmente me preparei muito, tanto com a experiência como com os os teus 2 mandatos de vereador, eu me lembro de uma marca muito forte que você estava sempre apoiando os movimentos culturais, né, esportivos, tinha sempre esse vínculo aí com essas manifestações, principalmente da juventude, né? Quais são, assim, qual o legado que o teu mandato, né, tu pode pontuar aí o legado do teu mandato para o povo de Feijó, dos 2 mandatos? Eu sempre tive essa ideia, e eu sempre tive essa orientação dentro de casa, né, de que eu não poderia falhar como político. Então, veja bem, eu fui um vereador por 8 anos. Nos 8 anos, eu fui o vereador que mais apresentou projeto de lei na Câmara, os 8 anos. Não foi só um ano, foram os 8 anos. Por outro lado, vinha a questão social, que uma cidade dessa, que nem Feijó, Tarauacá, queira ou não queira, tem as demandas sociais. É muito grande. Então, eu também atacava. O vereador primeiro a receber. É a primeira a receber. E aí eu também procurava dar assistência. Com relação a essa parte cultural que você fala, eu também me criei e gosto muito da parte cultural. Que nem eu falei para você no anterior aqui, gosto de música, me envolvo com música, toco um pouco de instrumento, e aí, por conta disso, eu nunca deixei também a parte cultural a ver navios, eu sempre estive do lado. É muito difícil estou te falando aqui, durante 10, 12 anos, qualquer evento, basicamente, que tinha em Feijó, até tanto cultural como religioso, geralmente eles divulgam o carro de som. Quando parava lá, realização, fulano de tal, apoio. Eu lembro disso. Apoio Pelecampo. Sempre tinha isso aí. É porque eu compreendia o quanto isso era importante, que eu fui jovem também, e sei o quanto isso é bom para que as coisas aconteçam para a nossa juventude. O lado esportivo, o lado festivo, o lado cultural, o lado religioso. Às vezes o cara não quer ir para a festa, mas ele está na igreja, e a igreja precisa realizar um determinado evento e está sem apoio, e eu sempre procurei dessa assistência. Pelé, vamos falar agora do momento atual. Qual é a avaliação? O Pelé é pré-candidato a prefeito, daqui a pouco vamos falar da pré-candidatura dele. Qual é o diagnóstico que você faz hoje, né, do município de Feijó? Como você avalia do ponto de vista, basicamente, além do ponto de vista econômico, né, social, né, do ponto de vista político? Como é que está a economia de Feijó? Como é que você vê o desenvolvimento do município? Como todos os municípios brasileiros apresentam inúmeros problemas de infraestrutura urbana, essa coisa toda, mas qual é a tua avaliação hoje de Feijó? Bem, Feijó, como basicamente os nossos municípios do Acre, ele é um município carente, né? A nossa economia gira em torno do funcionário público e gira em torno da pecuária, né? Basicamente é isso. Feijó, por último, por exemplo, a pecuária deu uma queda no movimento, deu uma queda no preço, e isso atingiu em cheio o município. A gente percebe pessoas, eu digo porque eu tenho os negócios, e pessoas no dia a dia em busca de trabalho, e isso cresceu muito. Então eu tenho como pessoa pública essa facilidade de observar justamente quando a coisa não vai muito bem, não é? Então, mas assim, de uma maneira geral, Feijó está limpa, o povo é muito, muito trabalhador, aqui é mais movimentado em termos de uma maneira geral, assim, de tudo. Feijó é uma cidade mais familiar, não é? Mas assim, está caminhando. O ruim é quando muitas das vezes a gente dá um azar de pegar um gestor, alguma coisa, que as coisas andam para trás, que acontece em muitos casos. E Feijó, não estou aqui para tecer elogios nem de bem, nem de mal ao prefeito, mas foi positivo, né? Um mandato
que vai se encerrar ano que vem do prefeito de 8 anos, ele de uma maneira geral, não estou defendendo também porque nós não somos aliados políticos, digamos assim, mas eu não posso dizer que foi um desastre, foi isso, foi aquilo, porque não é verdade. Então foi positivo. E quando a gestão que a cidade, falando economicamente, depende tanto do poder público, quando ela é positiva, isso, de certa forma, estanca um pouco os problemas do município e deixa a população, talvez, de sofrer talvez mais. Né? Então, foi positivo e está razoável, Feijó. Sem o braço do governo do estado, o município tem dificuldade de sobreviver, né? O governo tem apoiado muito. Tem. Ele tem feito uma parceria com o prefeito lá, né? São do mesmo partido, e o governo ele tem dado a sua assistência ao prefeito de Feijó, né? O governo tem aquelas coisas macro, aquelas coisas maiores, mas eu vejo pela questão da atuação do prefeito, que cita de que se não fosse o governo ele estaria em maiores dificuldades, então tem sido uma junção lá dos dois lá que tem sido positiva para a cidade, sim. Beleza, vamos falar da tua pré-candidatura. A eleição vem aí, a votação vem aí, porque a eleição já está acontecendo, né? Já estão acontecendo os movimentos, as lideranças se articulam, formam seus grupos políticos, ficam analisando o cenário, né, para que quem poderão ser seus aliados, né, construindo aí os seus projetos já para apresentar para a população as ideias centrais, né? E você é um dos nomes lá de Feijó, inclusive um dos nomes forte, né, pela sua trajetória. O que é que tu pensa, né, já em apresentar aí? Na primeira vamos falar, como é que está a tua vida política? Tu está em qual partido? Qual é teu grupo? Como é que está isso dentro do município de Feijó hoje? Certo. Como é que tu está se articulando com o de outro? Nesse momento, todo mundo se coloca como pré-candidato, ainda é de certa forma, nesse lado ainda é embrionário, apesar de que política você não deixa de fazer. É verdade. O dia todo dia, né? Mas está todo mundo correndo, de uma maneira ou de outra, articulando, arrumando os partidos. Tem muita gente, eu acho que nem eu, talvez mais uns 2 pré-candidatos ou 3 que não estão com partido ainda, por questão de estratégia mesmo, não é? Para você tomar essa decisão, você tem que ver o que é que vai agregar mais, tanto de apoio no município como de apoio no estado, né? Então é isso que eu tenho observado e a gente tem feito os nossos movimentos. E aí está todo mundo nessa mesma pisada. Feijó tem hoje basicamente aí uns 6, 7 pré-candidatos. Desses 6, 7, a gente acredita que vai vingar 3 pré-candidatos, mais ou menos, que é o que ocorre. Eu acho que a eleição lá esse ano vamos ter 3 candidaturas polarizadas e uma no meio só. Isso, por aí. Por quê? Por quê? Porque o prefeito terá o seu candidato de qualquer forma. A oposição terá. O prefeito. A oposição a ele tem um grupo também que é forte, não é aquele, como se fala, a candidatura, sempre fala a candidatura B e tal, não é isso, é muito viável essa outra candidatura, porque ela deve nascer justamente desses 6, 7 pré-candidatos. Esses 6, 7 pré-candidatos devem se juntar e daí tirar uma chapa. E esse grupo é muito forte. E a terceira candidatura, que também deve ocorrer de qualquer forma, é do PT. Que, embora às vezes enfraquecido. Isso. Eles têm sempre Sempre tem. Às vezes enfraquecido ali e tal, mas se lança. Então, essas 3 candidaturas, elas devem viabilizar. Pelé, tu viabilizando a candidatura e conseguindo aí se eleger prefeito de Feijó, o que você considera hoje em Feijó, assim, os 3 principais pontos que você diz assim, ao assumir a prefeitura de Feijó, alguém que assumiu a prefeitura de Feijó, ele precisa priorizar essas 3 áreas aqui que são prioritárias de um governo municipal, que seria para tu atacar os 3 primeiros pontos, claro, caso tu se tornar prefeito de Feijó. Certo. Antes de te responder, só para frisar que às vezes as pessoas de fora não acompanham bem a política, quem está no miolo sabe como é difícil. São 2 campanhas, a primeira é para ser candidato. Você sabe muito bem o que é isso. Você imagina, Tarauacá tem o quê? 40 e poucos mil habitantes? 45.
45 mil habitantes. Quem é que não quer ser prefeito de Tarauacá? Tem 10. Agora, quando 10, se você for perguntar na cidade, tem Não estou dizendo apresentar já assim. de pré-candidatos, né? Porque sejam possíveis, mas tem os que acham que é impossível. E daí tem milhares de pessoas em Tarauacá que gostariam de ser candidato, mas não conseguem, porque essa caminhada é árdua. E o jogo é bruto, né? É bruto, o jogo é bruto. É como se fosse uma eleição. É verdade. Né? Então, você viabilizar uma candidatura não é jogo fácil. Então, são duas eleições. É viabilizar a candidatura e a segunda é ganhar a eleição propriamente dita. Como o prefeito hoje, que eu olho para Feijó, então, é claro que você não pode fixar ali em algum ponto assim, porque é uma demanda muito grande. O Feijó, o prefeito... O nome já diz, o prefeito é prefeito da cidade e são N problemas. Mas algumas coisas básicas, o Acioli, que eu acho é o seguinte: as nossas cidades, eu vou falar aqui de Feijó, porque eu represento Feijó, eu acho elas ainda atrasadas. Elas precisam passar por um processo de modernização. Esse processo de modernização ele vai desde ao trânsito, vai desde as nossas praças, vai a formação das pessoas. Feijó até hoje não tem uma escola de música. Nós estávamos falando aqui, o Daniel, que vai ser entrevistado por você depois. Se você quiser um cara num teclado para acompanhar o Daniel lá em Feijó, você não tem. Não há essa formação musical. Então, a cidade tem que passar por um projeto de modernização. Vou citar um exemplo. Feijó ainda tem carroça de boi andando na rua. Eu não acredito. É uma tradição, né? Eu não acredito que a cidade avance com carroça de boi em pleno século que nós estamos vivendo, carroça de boi sujando, maltratando. Agora, tem poucos, mas eu não estou dizendo aqui que eu vou ser um prefeito, chegar lá e tirar os carroceiros, tirar o ganha-pão deles. Mas eu tenho meios como prefeito, no decorrer do meu mandato, para eu ter uma alternativa para eu encerrar com aquilo ali. O que não dá, e continuar trabalhando de alguma forma. Pode ser no poder público, pode ser de algum jeito, mas eu não posso hoje, como gestor, permitir que na época de hoje nós estejamos dividindo o trânsito, esperando na esquina a carroça de boi sair para você sair atrás. Então, esse é um processo de modernidade. O lado social também precisa ser feito, porque eu olho para Feijó, uma cidade perdida na droga, perdida no álcool. Lá em Feijó tem um setor que você olha, eu contei um dia desse, 8 pessoas jogadas no chão, no centro da cidade. Eu estou te falando no centro da cidade, no miolo do comércio, 8 pessoas bêbadas jogadas no chão. Então alguém tem que tomar a frente, tomar providência para que, com auxílio de igrejas, com auxílio do poder público, do governo, seja de que for, você também dá uma alternativa de tratamento para melhorar a vida dessas pessoas e das famílias que sofrem com essas pessoas. O outro lado, claro, que não deixa que você não pode perder o foco, o lado estrutural. Feijó precisa do lado estrutural, de ruas, precisa de um compromisso maior político, de correr atrás de um valor que realmente represente algo que resolva. Vou citar o exemplo aqui, as ruas de Feijó. Né? Você consegue ali não sei quanto, 1, 2, 3 milhões, quando você traz aquilo para asfalto, aquilo se resume a nada. Então, de alguma forma, você tem que conseguir um valor que você consiga resolver e causar um impacto na questão estrutural da cidade. E aí vai. E quando você fala estrutural, eu já vi município que nem Manso Lima, tem vários ramais pavimentados. Eu já vi. Manso Lima, que é uma cidade... a gente fala aí, o homem do campo. Pois é. O Alto Rio Envira, Baixo Rio Envira, exatamente. Os outros rios de Feijó. Então é possível hoje você já dar início à pavimentação de alguns ramais. Eu acho, mas por que não faz? É porque eu acho que está faltando um pouco da visão. Mas é possível, até porque já tem muitos municípios assim. Não sei se Tarauacá tem, Feijó até hoje não tem um posto de saúde na zona rural. Que tem. Pois é, Feijó não tem um posto de saúde na zona rural. Vou citar o exemplo da BR, que tem um volume ali pela região do quilômetro 50, entre Feijó e Manoel Urbano. Ali nós estamos falando de milhares de pessoas. Está muito povoado aquilo ali. Muito povoado. Você passa de carro, você vê que é um volume de casa, fora
o que vem de dentro ali da mata. Então é muito povoado, tem escola, tem 2 escolas já por ali, mas falta um posto de saúde. Isso eu estou falando de zona rural, né? E aí para o homem do campo justamente é você chamá-los para o debate, o pessoal dos ramais e dos rios, priorizar o que é mais importante na vida deles e no decorrer de 4 anos, e se possível um prefeito 8, ele atacar e fazer um trabalho incansável, porque muita gente não entende, mas ser prefeito, quem vai ser prefeito tem que entender uma coisa, é problema 24 horas e é um trabalho incansável. Agora, é bom de resolver, porque a prefeitura ela tem estrutura e o prefeito é eleito para resolver problemas. Muito bom. Olha, Pelé, cara, eu vou te falar. Muito legal um papo contigo aí. E quando tu virar candidato, tu vem aqui de novo. E aí sim, né, a gente já fala como candidato, a gente já dá umas pinceladas melhor. Meu irmão, muito obrigado por ter vindo. Um prazer te receber. Um abraço pro povo de Feijó. E estaremos aqui te aguardando quando tu virar candidato, tá bom, meu irmão? Eu que te agradeço aí pela oportunidade. Tarauacá é uma cidade querida. Quando eu fui vereador, apresentei um projeto, Feijó e Tarauacá tornam-se cidades irmãs lá. Eu estou sempre por aqui. O pessoal cria essa rivalidadezinha entre Feijó e Tarauacá, mas isso é até positivo, isso é até cultural já. E, cultural mesmo. E a gente chega em Rio Branco e o pessoal gosta de perguntar isso, mas às vezes é brincadeira de vizinhos, né? Eu particularmente vivo aqui sempre, tenho muitos amigos aqui e não quero perder esse vínculo nunca com Tarauacá, principalmente com você, aproveitando a oportunidade. Você, mais do que ninguém, é um defensor aí da política, da boa política, da cultura, carrega aí e vai levar para sempre o filho, né? O nome do filho, é um cara extremamente, não é porque se foi não, mas era um cara nota 1000, um profissional nota 10. Eu queria deixar registrado aqui também a importância do seu filho, que foi, né? Que vai ficar aí para sempre marcado. Eu percebo a importância que você, claro, além de seu filho, mas você não deixar o nome dele cair em momento nenhum. Eu tenho feito isso lá em Feijó com meu pai, sabe? Meu pai foi uma peça tão importante na minha vida, ele faleceu faz 10 anos, eu costumo dizer que nunca mais a minha vida foi a mesma. Nunca mais, depois que o meu pai morreu, a minha vida foi a mesma. E o meu papel é esse, e o nosso, né? O filho foi primeiro, mas vamos aí fazer o nosso papel e levar o nome do nosso ente querido. Muito bom, aí foi Pelé Campos, pré-candidato a prefeito de Feijó. Igor Costa, a gente volta no próximo programa, nesse mesmo horário, por esses mesmos canais. Valeu!